Les voix que j'ai eues étaient de Dieu. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par le commandement de Dieu. Non, mes voix ne m'ont pas déçu. Les révélations que j'ai eues étaient de Dieu. Jésus! Então vimos como no expressionismo alemão e na escola da abstração lírica o espaço ele ganha uma dimensão virtual, né? Como o espaço ele se liberta do estado atual das coisas, das relações métricas, das ligações reais entre objetos e pessoas, das distâncias, dos deslocamentos e das translações, e ele se torna um espaço virtual, um espaço onde os afetos eles coexistem, onde os acontecimentos ideais eles coexistem e eles se relacionam por um outro tipo de relação, que é a relação da virtualidade, ou seja, de uma conjunção virtual entre as singularidades. O que o Deleuze quer dizer com isso? Quer dizer que nos espaços do afeto, né, nesse que ele começa trabalhando a partir do rosto, você tem uma grande liberdade de construir um sistema de emoções onde os acontecimentos ideais, onde as entidades complexas do afeto, elas se compõem independente das distâncias, independente das ligações reais entre as coisas. É como se houvesse efeitos que excedessem as causas físicas e esses efeitos se relacionassem com outros efeitos. Numa lógica que remonta na filosofia aos estoicos, né? Aos estoicos e a doutrina dos incorporais do estoicismo antigo. E aí nós vimos que tanto o expressionismo alemão, né, Murnau, Pabst, Fritz Lang, o Vini, ele trabalha esse espaço a partir da luz, é um espaço luminoso, da luta, do jogo intensivo de combate entre a luz e a sombra. Quanto à escola da abstração lírica, que nós trabalhamos com Josef von Sternberg e a Marlene Dietrich, que é a atriz desse cinema, também como espaço luminoso, mas não mais o jogo da luz e da sombra, mas sim a aventura da luz com o branco, explorando as diferentes gradações, as diferentes escalas do translúcido e da transparência. E agora nós vamos ver um outro procedimento, um outro método de construção desse espaço que não passa mais pelo rosto. O rosto está muito presente no expressionismo, assim como na escola da abstração lírica. O próprio Carl Theodor Dreyer trabalha muito o rosto. Nós falamos já também, fizemos uma aula da imagem afeto com o Dreyer, a partir do Dreyer. E A Paixão de Joana d'Arc é um filme de 1928 que, precisamente, ele é filmado em primeiros planos, né, aqueles primeiros planos corrediços e deslizantes, e trabalha, portanto, a conjunção dos afetos, fazendo com que a paixão de Joana d'Arc se conecte de maneira virtual com a paixão de Cristo, com a paixão do ser humano, da condição humana, e trabalha as várias variações de rostidade através de uma gama, de um sistema de emoções dado pelos micromovimentos do rosto ao longo de todo o filme. Ele é muito famoso nesse sentido, esse filme, pelos seus primeiros planos. Mas agora nós vamos para um outro tipo de imagem afeto que não é mais o rosto. Se nós vimos até agora que a imagem afeto é igual ao rosto, que é igual ao primeiro plano, nós vamos ver um outro tipo de imagem afeto, um outro signo da imagem afeto, que não é mais o rosto, e que, portanto, se liberta do primeiro plano também.
Então nós havíamos feito um esquema, ou uma esquematização, que o primeiro plano é a imagem afeto, os planos médios é a imagem ação, e o plano geral é a imagem percepção. Mas essa esquematização ela vale para o regime da imagem em movimento do cinema clássico. Esse novo tipo da imagem afeto, que vai ultrapassar o limite do rosto, vai para além dos extremos do rosto, da rostidade, ele vai dissolver esse esquema. Ou seja, vão poder ter planos médios e planos gerais de imagem afeto. Porque não estaremos mais encadeados no esquema da imagem em movimento. Então agora nós já vamos fazer uma incursão na imagem em tempo. Já vamos passar para o lado de lá do limiar da modernidade cinematográfica, que é dado pela Segunda Guerra Mundial e pelo neorrealismo italiano, e vamos trabalhar a imagem afeto já na imagem em tempo, que o Deleuze só vai abordar no seu segundo livro, mas ele dá um relance, ele dá um vislumbre no final do capítulo da imagem afeto, porque o afeto é um dos procedimentos de construção da imagem em tempo. E isso só acontece quando ela se liberta do rosto, quando ela vai além do rosto. Ou seja, eu não preciso mais exprimir o afeto através do rosto, na medida em que o rosto ele é a expressão, ele é um movimento de expressão. Agora eu vou expor a uma exposição, uma apresentação direta do afeto sem passar pelo rosto, sem passar pelo movimento da expressão, que é justamente o que o Deleuze chama de espaço qualquer, a partir de um texto do Pascal Auger. Uma crítica do Pascal Auger, alguns cineastas experimentais, nós vamos até abordar um deles nesta aula. Ele constrói esse conceito de espaço qualquer ou de espaços quaisquer. Então, o espaço qualquer, o espaço ou espaços quaisquer, ele é um signo da imagem afeto, ele é justamente esse espaço virtual, que nós vimos a partir da luz no Dreyer, no Sternberg, no expressionismo, mas que não precisa mais do rosto, que se libertou do rosto. Se o Ingmar Bergman é o cineasta que vai até o limite do rosto, mas ele vai no sentido da neutralização, de um niilismo, de um nada. Aqui nós vamos no outro sentido, ou seja, eu me libertar do rosto, mas para ganhar uma nova liberdade, para atingir o espaço qualquer, que pode ser um primeiro plano, um plano médio ou mesmo um plano geral. E aí o exemplo inicial para mostrar essa transição, o Deleuze pega um filme do cinema clássico, de imagem em movimento, que é A Paixão de Joana d'Arc do Dreyer, e um filme já em cinema moderno, imagem em tempo, do Robert Bresson, cineasta francês, que é O Processo de Joana d'Arc. Tem o mesmo tema, né, do martírio da Joana d'Arc, do interrogatório pela Inquisição dessa santa guerreira francesa, mas os dois filmes têm dois modos operativos muito diferentes, embora ambos trabalhem a imagem afeto. Então ele vai mostrar como no filme do Dreyer, a paixão, essa paixão, e a fé é uma paixão, né, em Kierkegaard, assim como em Dreyer, a fé é uma paixão, a fé é um calor do corpo, ele é trabalhado por meio de primeiros planos do rosto, onde ele vai destacar o êxtase de Joana d'Arc, o martírio, o sofrimento extremo, né? A tortura, o interrogatório, a sevícia, até o momento em que ela se conflagra. E aí é uma entidade complexa de afetos que ora a levam a confessar, ora a levam a reafirmar o seu fanatismo de fé, desafiando, portanto, as instituições e a moral do seu tempo. E aí você tem o quê? Você tem o desvio dos rostos, né? Os rostos dos monges, dos padres, dos inquisidores, e uma virada para si do rosto de Joana d'Arc, onde ela se reflete, onde ela se interioriza essa luta de afetos. E dentro da escola da abstração lírica, isso se dá a partir do branco, né, do branco sobre branco, nós já discutimos isso. Mas, de qualquer forma, você tem a produção do afeto, a construção dos espaços dentro da paixão, dentro desse êxtase, dentro dessa intensificação das expressões. Já no filme do Bresson, a partir de Joana d'Arc, que é o processo de Joana d'Arc, o foco não está no êxtase, não está nos píncaros da emoção, não está nessa intensificação do filme até a fogueira. No filme do Bresson, o processo é justamente o quê? A estação, a parada, né? O Bresson ele vai
desintensificar. Ele vai criar um espaço onde você não tem uma série intensiva ascendente, no caso da Joana d'Arc de êxtase, porque ele vai dessublimar, ele vai realmente dispersar esses focos intensivos e vai dissolvê-lo no espaço. Então, o rosto não é mais necessário. E por isso que o cinema de Bresson, ele trabalha muitos e muitos planos sem nenhum rosto. Sem nenhuma expressão humana, inclusive. São planos de celas, do céu, de espaços desertos, de espaços esvaziados. As vozes brancas do Bresson, as vozes não intensas do Bresson, uma espécie de mumificação dos procedimentos de cinema que, por outro lado, o próprio Dreyer, na sua fase moderna, depois da guerra, né, com os filmes a partir de Dias da Ira, também vai adotar, e os cinemas vão se aproximar muito do Dreyer e do Bresson, mas isso num segundo momento. Né? O primeiro momento do Dreyer é extático, é eisensteiniano nesse sentido do choque da imagem, o choque afetivo, que também tem uma cena muito intensa, muito de choque afetivo no transe do vampiro, ou no transe do personagem do filme Vampiro. E o Bresson, como que ele constrói o espaço qualquer? O Bresson, ele vai, em primeiro lugar, quebrar as ligações reais entre as coisas. Ele vai impedir que os corpos, objetos e pessoas reajam uns sobre os outros. E ele vai, aos poucos, neutralizar, assim como Bergman, os rostos humanos, como rostos expressivos. Um exemplo é em Pickpocket, né, o filme Batedor de Carteiras. O personagem principal, que é um punguista, que é um prestidigitador, ele não tem expressão nenhuma. Ele, nem de culpa, nem de rebeldia, nem de arrependimento. Ele tem a mesma expressão o filme todo. No filme da Joana d'Arc, ou Diário de um Pároco, ele praticamente faz uma dramaturgia que os personagens eles não exprimem emoções nos rostos. Os rostos, eles não têm esse papel afetivo como no cinema clássico. E como é que ele então constrói o afeto a partir dos espaços quaisquer? Ele vai fragmentar, vai romper as ligações entre as coisas, vai desencadear os planos construídos pela ação ou construídos pela afecção e vai fazer uma junção dessas partes pelo tato. Ou seja, o olhar ele vai ser guiado pela mão. É como se a função de ver não fosse mais dada pelo olho humano, mas pela mão. Então, o que a mão alcança, ou o que a mão sente de rugosidade, aspereza, o que ela toca, passa a ser o que vai guiar a imagem. Então, você tem uma grande liberdade manual na junção das partes. Ou seja, você tem primeiro uma fragmentação, um despedaçamento da imagem, que rompe, portanto, as cadeias sensório-motoras da imagem em movimento, e um reencadeamento com uma outra lógica, que não é dada mais pelo espaço da visão, ou seja, um espaço ortogonal, métrico, com distância, com coordenadas, para uma reconstrução tátil. E nesse sentido, as coisas elas se ligam como o espírito as quer ligar mediante a mão. E, portanto, ele constrói não mais um espaço geométrico luminoso, como no expressionismo e na abstração lírica, mas sim um espaço tátil, ou um espaço manual. Então essa é a grande ideia de cinema do Bresson. É construir uma imagem cuja lei de funcionamento, cuja lógica é dada pelas mãos. E a partir das mãos que ele constrói os afetos. E por isso que não só existem muitos primeiros planos de mãos, como a própria gênese da imagem, da variação dos afetos, é dada pela mão. Então é realmente uma revolução cinematográfica e uma nova imagem-afeto que o Bresson trabalha, que abre, né, uma gama gigantesca de potencialidade de construção de um filme. Um espaço que ele passa a ser heterogêneo, porque ele não é mais dado pela relação visual. Então há uma libertação da imagem, dos encadeamentos locomotores, motores de ação e reação, para uma imagem profundamente afetiva, no sentido de que a mão ela é capaz de outros afetos, e expõe esses afetos.
Esse é um primeiro exemplo do espaço qualquer. Um segundo exemplo é dado pelo cinema do Joris Ivens, que é um cineasta experimental, fez alguns filmes nos anos 20 e nos anos 30. E 2 filmes são citados, que é A Chuva, de 1929, e A Ponte, de 1928. E esses 2 filmes são caracterizados por uma espécie de fatiamento, de fractalização, múltiplas tomadas da chuva ou da ponte, que não tem nenhuma lógica, não está filmando uma ação, não está acompanhando um personagem, não está contando uma história narrativa linear, não está exprimindo um determinado afeto com o rosto, as imagens não são rostos, elas são planos médios, primeiros planos, planos gerais, enfim, há todos os tipos de plano. Mas ao longo desses filmes, que não tem personagens, que não tem um enredo humano, um enredo de ação, ele vai libertar a sensação ótica e vai reencadear essa sensação ótica a partir do próprio objeto. Então ele não narra nada, ele descreve, ele é uma descrição. Ele busca uma descrição da chuva que é tão virtual, extrai tanto das coordenadas espaço-temporais, das coisas, dos objetos, que acaba gerando um novo espaço, que é um espaço onde se encontra a chuva enquanto acontecimento ideal. Ou aquela ponte, não a ponte, né, mas aquela ponte, uma ponte, enquanto um acontecimento ideal. O cinema tem essa potência de destacar do estado de coisas uma virtualidade, a virtualidade do chover e a virtualidade de uma ponte, que é aquela ponte filmada no filme A Ponte. Então, ao invés de um afeto expresso no rosto, você tem um espaço qualquer que diretamente te expõe afeto. Se você compartilha instalado dentro da sensação do chover, dentro da sensação daquela ponte, de uma espécie de ponte enquanto verbo, né? Uma ponte que acontece, um acontecimento ponte, um efeito chuva, uma chuva que é um acontecimento ideal e não uma chuva datada, uma chuva específica, uma chuva que tem um papel motor, um papel sensorial. Não, uma chuva que que governa a imagem a partir dela própria, com uma qualidade pura. Sem um lugar determinado. O próprio lugar ele é destacado do espaço e o próprio lugar se converte num espaço qualquer. Esse é outro exemplo. Um terceiro exemplo vai ser o cinema da Agnes Varda. Como exemplo de um terceiro procedimento de construção do espaço qualquer que se dá a partir da cor. A cor está presente no cinema desde da sua criação. Você tinha não só os trabalhos com cinza, né? Nós vimos como a escola francesa do cinetismo, né, nos anos 20, como ela trabalhou muito as zonas cinzentas, entre o preto e o branco, todo um gradiente, toda uma pletora de cores cinzas, né? Ou seja, mesmo o cinema preto e branco, ele não tem só 2 cores, ele tem uma multidão de cores, de diferentes cinzas, ou diferentes brancos e diferentes pretos. Mas também nas monocromias e nas policromias, o Griffith explora isso, o próprio Eisenstein trabalha também a policromia. Então mesmo a imagem monocromática ou policromática, na imagem colorida, não é exatamente a imagem cor, mas a imagem que é colorida, a cor já está presente. E você tem na escola francesa, que é muito preocupada com o movimento, né? Se o expressionismo ele é plus de lumière, né? Mais luz, nesse sentido é goetheano, né? O Goethe, né, pregava justamente a luz como o foco de sua teoria das cores. O cinema francês clássico dos anos 20 ele é mais movimento. Maximizar, majorar o movimento. E por isso ele trabalha a cor-movimento. Mas nesse momento, nós estamos indo para o cinema moderno, né, já para o limiar da imagem-tempo, você tem não mais uma imagem colorida e não mais uma cor-movimento, mas uma imagem-cor. Né? Ou seja, a cor passa
assim como o tato no caso do Bresson, né, da mão, assim como o acontecimento ideal no caso do Ivens, na Vardar, no cinema da Vardar dos anos final dos anos 50 e 60, a cor é que vai governar a imagem. A cor é que vai absorver, vai tragar e vai captar nela o que está acontecendo. Então, não é que a cor vai ilustrar ou vai reforçar a ação. Não é que ela vai reforçar o drama. Não é que ela vai acentuar determinadas emoções. Por isso que não é um simbolismo de cores. Não é uma semiologia, um código das cores. O verde é esperança, o vermelho é romance, é amor, o preto é morte, o branco é pureza. Não tem nada a ver com isso. Não é um código onde cada cor significa algo, de maneira que eu usasse a cor para enfatizar ou ilustrar a imagem. No caso, a cor apenas coadjuvaria a ação. Não é nada disso. A cor não está vindo em socorro da ação ou do drama que se desenrola. Não, a ação ou o drama, o que está acontecendo na cena é que é sugado pela cor, e a cor é que manda. A cor é que vai ter o comando da cena. Então, não é uma imagem colorida, não é um colorismo da imagem, né, que já está presente no cinema clássico. No cinema moderno, a diferença da imagem cor é que você vai ter a imagem subordinada ao regime da cor. E aí tem 3 procedimentos que o Deleuze cita. Um é a partir das superfícies chapadas coloridas. Um segundo é da cor atmosférica, de uma cor que passa a ser ambiental, portanto suga o restante que existe naquele ambiente. E uma terceira é uma cor-movimento que vai ser uma espécie de movimento de mundo, que vai dar o tom da própria lógica do mundo. E o Deleuze vai dizer que a pintura também utiliza esses procedimentos, mas só o primeiro e o segundo. A cor-superfície e a cor atmosférica. A cor-movimento, só o cinema que é capaz de trabalhar, porque é o único onde o movimento é um dado imediato da imagem. Na pintura, o movimento ele é acrescido à imagem, mediante um espírito que a observa. No cinema, não. É um dado imediato. Então, portanto, a cor-movimento somente no cinema. E, enfim, o Godard, quando ele brinca, né, que aquilo não é sangue, o que você está vendo não é sangue, é o vermelho. O que ele quer dizer com isso? Que o que realmente está sendo usado na construção da imagem não é o sangue, mas é o vermelho. É o vermelho que está determinando, inclusive, o próprio sentido do sangue, e não o sangue determinando que aquele líquido seja vermelho. O Godard ele é muito perspicaz nesse aspecto, como ele percebe que a cor ela tem uma autonomia em relação ao objeto do qual que ela colore, né? E o exemplo do Deleuze é o filme da Agnes Varda, que se chama A Felicidade, Le Bonheur, que é um filme de 1965 e que ele impacta muito o espectador, ele é muito impactante, ele é muito fascinante, porque justamente as cores absorvem o que está acontecendo, né? Você tem movimentos complexos afetivos que são dados pelas cores. Você tem um filme onde existe um enredo, existe toda uma ação que se desenrola, até mesmo um drama, conflitos dramáticos, mas isso acaba sendo suplantado pelo poder das cores, e as cores constroem ao redor daquela ação um espaço de mistério, que acaba absorvendo e sugando para dentro desse espaço de mistério, que é um espaço qualquer, o que acontece na cena. De maneira que esse jogo, no caso do filme, do roxo malva e do ouro alaranjado, ele acaba sendo o principal eixo de construção da imagem. Então a Agnes Varda é muito poderosa nesse sentido de trabalhar as cores. Outros cineastas também fizeram isso, né? A gente já discutiu no cinema experimental americano, o Stan Brakhage, ele explora, né, quais são os verdes que um bebê que nunca conheceu as cores, ele enxerga. Você tem vários estudos sobre essas sensações causadas pelas próprias cores. Um outro exemplo dado pelo Deleuze é o Vincente Minelli, onde os seus filmes da década de 50, 40 e 60, você tem cores que devoram, são cores aracnídeas, né? Elas são como teias de aranha que capturam os personagens dentro de espaços de sonho, eles são devorados para dentro de sonhos
muitas vezes dentro do seu próprio sonho ou do sonho de outra pessoa, de outrem, e dentro desses sonhos eles ficam presos, e é muito perigoso, né? Ficar preso no sonho de outra pessoa é uma das coisas mais perigosas, se você for preso no sonho de outra pessoa, mesmo que seja um sonho de uma mocinha, né? Mesmo que seja um sonho de um menininho, como acontece num dos filmes do Minelli. Poderíamos citar o Pirata, de 48, Yolanda e o Ladrão, de 45, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, de 62, enfim. Essa potência do sonho, que é uma potência de uma aranha que te enreda e você fica preso e ameaçado de morte, né, de ser destruído por esse sonho devorador. E quem tem esse papel de tragar para dentro, de absorver dentro do espaço de sonho, é a imagem cor. São as cores berrantes, né, as cores oníricas com as quais o Minelli constrói esse mundo sonho, esse movimento de mundo do sonho. Né, o perigo da cor, os afetos complexos que a cor constrói. E um outro exemplo da imagem cor, dado pelo Deleuze, vai ser o cinema do Michelangelo Antonioni, mas aí opera no sentido contrário do Minelli. O Minelli vai trabalhar cores vivas, berrantes, cores muito fortes. O Antonioni ele vai trabalhar com cores frias, com cores mais no sentido de desintensificar a imagem, cores que vão trabalhar os seus filmes de incomunicabilidade, de solidão, né? São cores que, ao invés de levar a um cenário superabundante, exuberante dos filmes do Minelli, ou mesmo da Agnes Varda, né? Essa exuberância do roxo malva e do alaranjado, ouro, vão levar para o vazio, né? Vão levar para planos esvaziados, para planos de cidades desertas, né? Apagadas, um apagamento, né? Uma espécie de construção de um espaço qualquer na direção da desertificação, da incomunicabilidade. Então, você tem, por exemplo, nos filmes A Aventura, de 1960, O Eclipse, de 62, momentos magníficos do cinema do Antonioni, quando os personagens aparecem das cenas e os espaços, eles expõem esses afetos, afetos complexos e compostos, muitos dos quais sequer têm nome, né? E essa é a exploração do cinema dele, né? Buscar emoções e afetos que não podem ser reduzidos a banalidades ou a emocionalismo ou sentimentalismo, são afetos muito, muito complexos, afetos de coisas, de lugares, de pessoas que se conectam em conjunção virtual. Zabriskie in Point, ou O Deserto Vermelho, de 1964, né? E que, de certa maneira, se aproximam do Bergman, o eclipse do rosto, né? O apagamento do rosto, mas não vão levar a anulação do rosto no vazio, vão simplesmente levar uma dispensa do rosto. Eu não preciso mais do rosto, eu posso expor diretamente no espaço qualquer, dado pela imagem cor, os afetos, essa conjunção virtual de lugares indeterminados, ou cuja determinação ela é uma fluência, ela é uma matéria movente, ela é uma conjunção virtual de singularidades. Então, o Antonioni, ele consegue produzir esses espaços que são espaços esvaziados, espaços que não são nihilistas nesse sentido, porque eles são plenos de potências, plenos de virtualidade, um sistema de emoções complexa, e não mais na direção de um limite extremo do rosto, como no caso do Bergman. Essa é a diferença, segundo Deleuze, entre o cinema do Bergman e o cinema do Antonioni no que tange à imagem e afeto. Então nós vimos tanto espaços quaisquer desconectados, que foi o caso do Joris Ivens, quanto do Bresson, né, que eles fragmentam o espaço e depois fatiam, fractalizam e depois eles reconstituem com uma outra lógica, uma lógica virtual. No caso do Bresson, a função tátil ou manual. No caso do Joris Ivens, a função acontecimental, estoica. Como também espaços esvaziados, como também espaços desertificados, como no caso do Antonioni, né, que já está num cinema moderno, né, que já busca a cidade deserta, que já busca os desertos do real, ou seja, depois da guerra, esse cenário de despedaçados que o neorrealismo vai explorar, por exemplo, Alemanha no Zero, Roma Cidade Aberta ou Europa 51, que são
Grandes zonas urbanas desafetadas, perderam a sua função original, perderam seu encadeamento dentro de um sistema urbano e que são terrenos baldios, fábricas abandonadas, ruínas de guerra, ruínas pós-industriais, todo tipo de espaços fragmentados, tecidos urbanos desdiferenciados, escombros, ruínas, ou seja, é toda uma paisagem, é todo um cenário que se desconecta, que se esvazia e que no cinema é trabalhado com uma nova potência, como um novo cinema, uma nova imagem dada pelos espaços quaisquer.